Telespectadores, obrigado pela presença. O programa Ecologia em Ação tem hoje uma conversa muito interessante, franca e leal com o nosso engenheiro Aldo Borges, presidente da Fundema. Está completando um ano de gestão perante a Fundema e vamos conversar então com o engenheiro Aldo sobre o seu sucesso e os seus dessucessos perante uma fundação tão importante como é a Fundema, talvez a mais equipada do estado de Santa Catarina. Aldo, seja bem-vindo ao nosso programa. Você está completando um ano agora de Fundema, um ano e pouco, né? Um ano e um mês. Você começou desde o início do governo Udo e teve assim uma atuação até agora bastante interessante perante a Fundema. Conseguiu alguns tentos, tem dificuldades em outras áreas, tem situações que não tem solução por enquanto. E é um município muito grande, sempre precisa mais gente, o Estatuto do Funcionário Público às vezes até atrapalha a vida de um profissional liberal como nós somos engenheiros, né? Não somos funcionários públicos. Mas, Aldo, eu acho que você deve ter um saldo positivo. Conta alguma coisa para nós da tua gestão. O que você conseguiu de positivo para nós? Bom, primeiro, Gert, agradecer o convite novamente. Exatamente um ano e um mês, mas um ano aqui. Há um ano atrás você também me convidou para estar aqui presente e aí eu criei uma expectativa de administração. E hoje eu posso dar alguns resultados dessa expectativa, né? Daquilo que foi criado. As dificuldades foram bastante grandes. Nós tivemos que entender o que é a Fundema, entender os cemitérios, entender a parte de educação ambiental, entender o licenciamento. Foi uma administração que ela não foi completa desde o início, porque nós tivemos uma limitação de corpo técnico na questão das nomeações dos comissionados, que são muito importantes também para a questão dos licenciamentos ambientais, né? Mas que ao longo do ano conseguiu ser locupletada e aí a partir do momento que eu estava com a equipe toda composta, então aí eu consegui criar uma outra meta para o ano agora de 2014, né? Que é fazer uma grande revisão nas instruções normativas para que a gente acelere os processos de licenciamento. É uma grande preocupação que nós tínhamos do ano anterior, mas nós tínhamos que entender muito a estrutura, tínhamos que entender bastante. Houve um aumento significativo dos licenciamentos. Nós fizemos um levantamento do que se fazia em 2013, do que se fez em 2013 em relação ao que se fez em 2012. E houve um aumento. Não como eu gostaria, mas houve um aumento. Mas levando em conta a quantidade de técnicos que haviam em 2012 e o que foi diminuído no começo em 2013, realmente houve um aumento significativo, né? Mas as expectativas são boas, né? Aldo, eu li recentemente num jornal de Joinville de que a Fundema estava contratando profissionais de fora para fazer avaliação de projetos. Isso aconteceu na realidade? Não, ainda não, porque nós vimos agora... O que é esse sistema? O que nós precisamos? Nós precisamos fazer uma força-tarefa, eu queria dizer uma grande mobilização de pegar projetos que estão lá para serem analisados, para serem licenciados, mas que especificamente atingem um determinado segmento que fica muito vulnerável na questão do impacto de vizinhança, como já se discute também, na questão da fragilidade da estrutura de uma grande fábrica que vai se instalar ou de um grande investimento. Porque isso pode ser alvo, muitas vezes, de uma análise muito sucinta que pode depois dar uma dor de cabeça futura. Então, hoje, qualquer empreendimento, a gente tem que ter certeza daquilo que nós vamos licenciar. E isso acumula, para alguns técnicos, muita análise, muito entendimento. Você fazer uma força-tarefa, você consegue dar mais desenvoltura, você monta uma equipe... Você tem especialistas ali dentro que num determinado momento pega um projeto de uma única vez e consegue discernir todo o que é necessário e realmente se o projeto contempla todas as variáveis possíveis. Esses engenheiros serão contratados? Sim, trabalho voluntário? Não, vão ser contratados, né? E já havíamos feito a solicitação, mas o órgão público não é algo tão simples, é necessário, como vai haver um concurso público futuro, nós queremos fazer algo mais rápido, né? E uma contratação um pouco mais específica para aquela finalidade, né? E isso está já em processo. No Fundo Nacional de Meio Ambiente, eles trabalham com os pareceristas. Eu já fui parecerista. Então eu recebi assim 10 projetos e em um mês, 2 meses eu tinha que dar o meu parecer sobre aqueles projetos
que pleiteavam financiamento do Fundo Nacional do Meio Ambiente. É uma coisa que funcionava muito bem, eu era remunerado, eu entregava meu relatório e depois esse projeto que recebia aquele parecer inicial, ele já tinha mais informações do que um projeto que começava do zero. Então, realmente, eles deram muita dinâmica lá no Fundo Nacional do Meio Ambiente para esses projetos. É uma boa ideia, a gente pode até dar uma... Então, o cara trabalha em casa, ele tem um contrato de confidencialidade sobre o processo, ele não pode passar para ninguém, não pode copiar, não pode emprestar, né? E ele é uma pessoa de confiança e parecerista. Eu, quando fui engenheiro da Prefeitura de Massaranduba e de Araquari, no primeiro ano que eu estive lá, eu era um profissional contratado, eu não era concursado. E eu fazia todas as análises, eu fazia na questão do planejamento, não as ambientais. Né? Mas é mais ou menos nesses moldes que a gente vai tentar fazer aqui também. Eu acho que é uma saída interessante, ela desmistifica bastante, ela imparcializa o processo todo, né? Porque se tem um técnico só com um processo grande na mão e ele não libera aquele processo, a Fundema fica também presa a esse profissional, né? Então, muitas vezes há uma certa urgência e tal, e isso complica bastante. Não só o governo do prefeito, mas a vida dos secretários. A questão até do profissional. Hoje, o engenheiro ambiental, ele não está no rol de concurso público. Exatamente. E aí, nessa modalidade de poder contratar diretamente por um período curto, eu posso contratar, por exemplo, o engenheiro ambiental. Certo. Aldo, a Condor, ela estava se preparando para fazer um grande supermercado em Joinville. Sim. E houve assim, nesse meio tempo, no andar da carruagem, no licenciamento ambiental, houve algumas pedras no caminho. Como é que ficou esse licenciamento? Ele foi cancelado? A Condor parece que eu vi alguma coisa de que não vai... Não, a Condor ela continua o processo de licenciamento, né? Houveram fatos particulares, eu não posso entrar muito no particular da empresa do que houve lá. Mas assim, eram matrículas separadas, onde um é o empreendimento e outro era uma área de expansão, área de estacionamento, que pertencia a uma indústria que possuía um passivo. E essa indústria não existe mais, e aí foi detectado esse passivo. Quando se detecta um passivo, a empresa ela assume uma responsabilidade sobre o que está lá. Quando você compra um imóvel, você assume uma responsabilidade sobre o que a gente chama de passivo ambiental. Quando você assume esse passivo, você tem que dar um tratamento a esse passivo. Então, o que a Condor fez? Ela contratou uma equipe, uma empresa, fez um levantamento, quantificou quanto é este passivo, que muitas vezes eram materiais que eram depositados ao longo da evolução de uma antiga fábrica, por exemplo. Tá? E aí agora, uma vez quantificado isso, esse material retirado, ele tem que ser dado um destino correto. E se for um material considerado inerte, que ele não vai ter nenhum tipo de prejuízo futuro ao meio ambiente, ele pode permanecer ali. Essa avaliação está sendo feita. Então, eles têm uma preocupação muito grande de não começar nada, sabendo que eles podem, vamos dizer assim, antes... resolver esse problema sem causar um dano futuro. Né? Porque fica complicado depois, né, de instalado, fica aquela pendenga judicial. Não, fica um questionamento se realmente ficou algo para trás fica um ou não. ajustamento Né? de conduta que não dá para cumprir, talvez. Né? Mas são várias situações, porque Joinville ela foi já uma cidade industrial bastante diversificada na área central, que hoje já não existem mais as indústrias. Joinville hoje é um cemitério de resíduos de fundições, né? Fundições ou outros materiais, talvez. Muita areia com fenol. Tá? A gente, quando abre, de repente, um terreno, aí tem lá... E as pessoas pediam para aterrar o terreno. Sim. Eu lembro disso, há 50 anos atrás. Né? Então, tinha fundição dentro da cidade, em tudo que é lugar. Né? Então, o cara tinha um terreno meio no bang, lá ele pedia... E se o caminhão da fundição não podia jogar aquele material lá para ele aterrar o terreno dele. Isso foi feito. Como aconteceu com sambaquis, né? A mesma coisa. Sambaquis foram muito tempo usados até no próprio concreto, né? Usavam aquele casqueiro, usavam aquilo. Isso. Não, para fazer cal? Cal, isso, exatamente. Né? O Caieiras era fábrica de cal do casqueiro. Felizmente, hoje essas áreas estão mapeadas, né? E sobrou pouco, né? Sobrou, mas vamos preservar as que existem. Aldo, você, antes de vir para o programa, você estava lá na Câmara de Vereadores, no Conselho da Cidade, a reunião do Conselho da Cidade, para discutir o impacto de vizinhança, estudo de impacto de vizinhança. Em função da mancha de enchente, da pluma de enchente em Joinville, que o IPUG identificou um certo tempo atrás, e o pessoal ficou bastante assustado com a quantidade de possibilidade de inundações que Joinville pode sofrer.
Então, tem agora uma lei que foi votada e ela atinge muita gente, mais de 40 mil imóveis, grandes, pequenos empreendimentos. Então, se por exemplo, a lei for mantida, vai ser complexo para a Fundema e para a própria prefeitura, para o ICINFRA, mandar fazer os estudos de impacto de vizinhança em pequenos lotes, pequenas construções. Então, a gente tem acompanhado isso, eu também sou conselheiro, tenho minha impossibilidade de reuniões por causa desse meu programa, que é nesse horário das reuniões, né? Mas você acha que vai ter um final feliz essa questão? Sim, eu acho que a questão do bom senso sempre prevalece, né? Vamos entender, Gert, que estudo de impacto de vizinhança não se limita só à questão do alagamento, e sim o impacto social, o impacto de veículos, o impacto que qualquer grande empreendimento ele pode ocasionar numa região. Tá? Então, eu acho que o estudo de impacto ambiental, qualquer empreendimento, ele tem as suas regras ambientais, tem as suas regras de localização, tem as suas regras de zoneamento. Além disso, ele pode ainda causar um impacto de vizinhança no entorno. Sombra excessiva na questão de torres muito altas, fluxo de veículos muito grande na questão de... Ventilação deficiente. Exatamente. Então, não o ponto pacífico, o único, exclusivo, a questão do alagamento. Isso até é questionável. Hoje se discute a questão de que o fato de estar em área de alagamento exija o estudo de impacto de vizinhança, que não é o ponto forte. Né? Vamos imaginar que... Está atrelado a isso, né? Está atrelado a isso, mas se a gente pensar que numa cota de enchente, quando se diz, a cota quando o rio estiver na cota 9 acima do nível do mar, já é uma área de alagamento, essa cota 9 talvez não represente uma chuva que aconteceu num bairro afastado do centro, que não teve esse efeito do alagamento, embora o terreno esteja abaixo da cota 9. Então, isso tudo é algo que tem que ser realmente avaliado, porque isso pode inviabilizar muitos investimentos de baixo padrão. E o custo também, né? E o custo, né? Você veja que muitas vezes um empreendedor pequeno, que consegue construir algumas casas geminadas, ele não tem condições de arcar com 7, 8, 10, 20 mil reais para um estudo, né? Sim, exatamente. Agora, é a parte jurídica que tem que ser considerada. Se a prefeitura for obrigada a indenizar porque ela autorizou uma construção em área de pluma de enchente, vai ser complicado para o contribuinte isso. Né? Mas e aí vem a questão, se ele tem noção de que ali é uma área e ele insiste, tecnicamente ele está sujeito também a ser responsabilizado ele mesmo, ele arcar com esse ônus pelo fato deles ter essa consciência, saber que ali não poderia ou que deveria ter algum critério. Ele certamente assina um termo de compromisso na hora da liberação. Exatamente. Né? E também eu acho que em área de enchente, como fez Blumenau permitiu construção desde que o cara morasse no terceiro andar para cima. Mas lá não tem como prever se o terceiro andar vai ser vítima da próxima enchente ou não, né? É complicado, Mas, Aldo, nós estamos terminando o nosso primeiro bloco. Vamos pedindo aos nossos telespectadores que retornem. Já retornaremos com Ecologia em Ação. Estamos iniciando o segundo bloco do Ecologia em Ação, na presença do Aldo Borges, ele que é o presidente da Fundema, Fundação de Meio Ambiente do município de Joinville. Aldo, nós também temos Fundema em Araquari, né? Sim. Tem outros municípios também, né? Não podemos confundir que existem várias Fundemas, umas com M e outras com N, inclusive. Temos que ter um certo cuidado, né, para não fazer confusão. Isso. Então, Aldo, nós vínhamos abordando nas conversações entre o programa da questão das areias de fundição. Agora o CONSEMA liberou determinados usos para as areias de fundição, por causa que existem contaminantes sempre, ou existiram contaminantes fenólicos dentro das areias. Então as resinas fenólicas elas eram utilizadas para a construção do macho de fundição, para dar mais consistência, para o ferro não ter orifícios e porosidades, então era uma necessidade. E essas areias então se contaminaram e passaram de uns tempos para cá a ser o foco de exigências ambientais, pela contaminação e por ser um componente cancerígeno. O CONSEMA estadual, o Conselho Estadual do Meio Ambiente, do qual eu também faço parte, voltei a ser titular,
Nosso titular pediu a conta. Eu, como substituto, logicamente, deverei voltar às reuniões do CONSEMA. O CONSEMA de Santa Catarina, ele então liberou um uso restrito para as areias de fundição. Como é que fica no caso de Joinville? Um empreendedor querendo utilizar as areias de fundição, ele terá que licenciar esse processo, a utilização junto à Fundema? Não, na verdade o que o CONSEMA permitiu é que fosse usado em áreas voltadas à construção civil, por exemplo. Né? Estradas, principalmente. Estradas, fazer base bloquetes, base, alguma coisa que cubra, né? Que não haja... Exatamente, não a areia como um aterro sem controle, né? Certo. Inclusive eu recebi por e-mail agora, a ABNT está a nível nacional divulgando os parâmetros, as normativas, porque isso não é um caso específico para Joinville. Fundições existem no Brasil inteiro. No mundo inteiro. Né? Então, eles agora querem fazer ponderações, caso hajam manifestações dos técnicos que usam e os que realmente queriam algumas restrições. Já que é possível, mas então que os contrapontos sejam bem apontados, claros, bem claros. Né? Então, a gente sabe que existe uma grande quantidade de areia, né? E existe areia que ela realmente tem que ser cuidada. Quanto à questão dela ser poluente ou não, ou poder ser usado na construção civil, vale lembrar que o asfalto também ele emite metais pesados, né? E o asfalto é petróleo, né? Nós temos contaminante, né? O mármore ele solta aquele pozinho proveniente da poluição dos automóveis. Então, quer dizer, tudo solta alguma coisa, tudo produz um outro produto que nós não temos controle, a construção civil não tem esse controle. São produtos que são usados largamente. A gente acredita que as empresas que vão usar a areia de fundição, elas vão ter muita preocupação a respeito disso, porque elas vão estar visadas, elas vão ter pessoas olhando, controlando para ver que o resíduo do produto feito também não cause um dano futuro, sabe? Então, porque são dois processos. O primeiro processo é o que resulta na areia de fundição. O segundo é você usar ela num processo de construção civil e ainda disso ter um resultante, ter mais um resíduo. Qual vai ser a finalidade desse resíduo? Então, esse tem que realmente ser muito verificado, muito controlado. E nós vamos realmente acompanhar isso, nós vamos ficar atentos a isso. Não dá para descartar que é um material que realmente poderia ser utilizado. Vamos pensar assim, futuramente a gente pretende dragar o rio Cachoeira para tornar ele navegável. E essa areia do Cachoeira, ela pode ser usada, sim ou não? Quer dizer, tudo demanda de estudo, tudo demanda, se ela for lavada, sim, mas de que forma que ela vai ser lavada? Né? Hoje existe uma contaminação por colóides fecais no rio Cachoeira. Né? Mas nem tudo é colóides fecais. Quem olha o Rio Preto, muitas vezes, esquece que ele é influência de um mangue, que é uma deposição de matéria orgânica também. Né? E essa areia, ela pode ser usada sim ou não? Então, isso tudo, este é o ponto. A partir de agora, a gente começa a ter os controles, a gente começa a ter as fiscalizações sobre um novo produto que ainda não se tinha. Excelente. Água. Nós estamos passando um período bastante crítico em Santa Catarina, o litoral nosso, os balneários. Todos eles tiveram um fluxo muito grande de turistas. Santa Catarina, a sua natureza, seus verdes atraem bastante gente sempre. E esse ano foi assim uma avalanche. E uma casa que era de 3 pessoas passou a ter 30 pessoas e a torneira não fechou mais. Também a água acabou. Como é que os órgãos públicos, Prefeitura de Joinville, Fundema, nessa questão da água, com a Companhia Água de Joinville, qual seria um programa ideal, de baixo custo, que poderia ser implementado? Não seria o caso da água da chuva? Seria o caso da água da chuva, uma boa ideia. Na verdade, o projeto da água da chuva essa lei já existe, né? Empreendimentos com acima de 400 metros quadrados. A própria Câmara de Vereadores tem uma cisterna né? Mas a própria CIG também. E existe essa lei de empreendimentos acima de 400 ou 750 metros quadrados. Elas têm que ter um reservatório para água de chuva. Essa lei já existe. Existe a necessidade da implantação, de que cada um realmente assuma esse compromisso. No licenciamento isso também é observado, né? Não na questão ambiental. Hoje a gente não. No CEINFRA. Isso no CEINFRA. Daí é uma questão do CEINFRA, né? Mas existe um ponto, Gert, que a Fundema tem essa responsabilidade na água, na questão da Serra Dona Francisca.
Você pode acompanhar esses dias o projeto SOS Nascentes. Nós tivemos aquele veículo que caiu lá, um caminhão com óleo de xisto, e aí foi prontamente feita a contenção daquele material no rio, e isso realmente iria botar em xeque o abastecimento. Certo. Informações que nós já temos? A empresa que o caminhão houve aquele acidente, ela já proibiu qualquer motorista daquela empresa trafegar pela Serra Dona Francisca. Isso é um avanço. Nós vamos buscar, discutimos no CONDEMA, na última reunião, que nós vamos enviar correspondência aos órgãos que fiscalizam, tanto Polícia Rodoviária Estadual quanto Federal, porque a fatalidade na Serra Dona Francisca, com uma grande quantidade de material, pode sim comprometer o abastecimento de Joinville. Então, isso nós temos que olhar com muita atenção, né? A questão da quantidade de água, eu vou até dizer para você o seguinte, me espanta em saber que num problema de rede, imediatamente o cidadão fique sem água, porque a lei obriga que ele tenha um reservatório. Exatamente. Então, isso é campanha, educação ambiental. Educação ambiental, né? Para que cada um tenha seu reservatório de água em casa, né? A gente sabe também que em época de verão todo mundo tem a sua piscininha em casa e acaba usando a água da torneira. Não vou tirar o direito dessa pessoa a usar, mas ela tem que também ter certeza de que tem uma água que vai estar abastecendo a família no final do dia, que é realmente a hora que você chega em casa, quer tomar o seu banho, quer fazer o seu jantar, e você precisa ter aquele reservatório. Então, existem volumes mínimos de água para uma família. Como você falou, muitas vezes um reservatório é dimensionado para uma família de 4, 5 pessoas, e na época de temporada de verão, vem todos 30 pessoas, né? Aldo, resíduos da construção civil. Joinville e o meu programa tem hoje um anunciante que tem uma central licenciada pela Fundema. E eles fazem o recebimento do material do cimento fragmentado, do tijolo, separado, e cobram uma taxa especial baixíssima para possibilitar a produção de material reciclado. Eu sei que a Fundema até faz recomendações justas para que o empresário da construção civil tenha a condição de atender a legislação do CONAMA 307. Quais são os outros projetos que a Fundema está encorajando em Joinville para que mais construtoras possam destinar o seu resíduo à construção civil? Olha, Gert, eu esbarro em algumas entrevistas que eu já dei, eu esbarro na LOT. A LOT hoje da forma como ela foi instituída, ela impossibilita que muitos empreendedores que tenham terrenos que possam fazer esse tipo de atividade façam. Sim. Certo? Então, a gente incentiva. As exigências são muito restritivas. São muito restritivas. Hoje, ela praticamente permite que o distrito industrial, nem a BR-101 nesse caso poderia, nem um terreno de frente para a BR poderia. É muito limitado o espaço em Joinville destinado a esse tipo de material. E resíduo é que nem ponto de ônibus. Todo mundo quer perto de casa, mas ninguém quer na frente de casa, né? Ninguém sabe que isso vai ter caminhão passando na frente, trazendo material e tudo mais. Mas precisa, é um mal necessário. A recuperação desses materiais, né? O destino correto, a separação. E isso as pessoas classificam um lixo, não é lixo, é matéria-prima para um novo produto. Né? Isso pode ser triturado, reutilizado. A resolução do CONAMA é de 2002. Sim. Mas barbaridade. E foi dado um prazo, primeiro até 2004, para todas as prefeituras terem. As próprias prefeituras deveriam ter as suas centrais para recuperar o seu próprio material das construções públicas, de passeios, de asfaltos. Na minha rua fizeram um concerto de asfalto, jogando todo asfalto numa área de preservação permanente. E depois eu acabei indo lá para tirar aquilo tudo lá. Está tudo lá ainda. Tá lá, eu passo todo dia lá, tem um asfalto da prefeitura lá. Quer dizer, tem que ter uma orientação para os administradores regionais. Nós justamente dependemos muito dessa questão da mudança do zoneamento das áreas pertinentes ou possíveis, para que quem tem um terreno que possa receber esse material, tratar esse material e dar o destino, possa realmente fazer uso. Tá? Hoje, as próprias cooperativas ficam muito limitadas. Né? Praticamente se concentrou no Joinville, como você conhece, que é uma área bastante grande, mas concentrou apenas num ponto. A gente tem que permitir, a LOT tem que permitir que vários outros pontos recebam esse tipo de material.
Acho que concluindo já o programa, eu ainda perguntaria o seguinte, para os caras que produzem água, que tem matas, que fazem a captação da água e liberam a água para os aquíferos, para as bacias de captação, e que nós temos aqui o nosso Comitê de Bacias Hidrográficas, né? Esses proprietários já estão tendo uma remuneração pela prestação do serviço ambiental da água? O PSA, né? Isso. Pagamento por serviços ambientais. Não, isso não existe ainda. Eu estive o ano passado no Ministério do Meio Ambiente e existia uma discussão muito grande daquilo que é obrigatório preservar ou aquilo que você preserva para causar o benefício da água. Uhum. Então, enquanto não for discutido isso, que você ter uma área que ela já, por si só, ela tem uma lei que obriga ela a estar do jeito que está, e com isso ela vai te dar uma água potável, é uma situação que não iria gerar um PSA. Agora, você ter uma área para uso agrícola, para uso... Transformar ela numa área de preservação, de captação. Teria uma remuneração. Essa teria uma remuneração. Então, isso está sendo discutido em termos nacionais, para que depois haja um regramento único e aí, a partir daí sim, haja um pagamento sobre esse tipo de área. Aldo, o programa acabou. Agradecemos mais uma vez a tua presença. Fazemos voto que você tenha sucesso na tua gestão perante a Fundema e o programa se coloca à tua disposição e, eventualmente, a gente, no futuro, o próximo possa ser até um parceiro em educação ambiental. Muito obrigado, Gert. Realmente fico à disposição. Chame sempre que precisar. Ecologia em Ação encerra convidando vocês para o nosso próximo programa. Até lá!